variação e taxa de variação, a gente vai falar disso porque é bem importante para a cinemática, é bem importante para funções em geral. É um assunto em matemática que é muito, muito útil, que basicamente é uma descrição muito precisa da relação entre duas variáveis. É importante para a gente, para cinemática, porque a gente quer descrever o movimento de uma partícula, a posição dela mudando com o tempo. Daí a posição vai ser uma função do tempo. Daí a importância bem grande da parte de cálculo, mesmo que introdutória de funções. Funções são relações entre as variáveis. Tá? Imagina que a gente tem uma variável u e uma variável w. Vou representar com um maiúsculo aqui o conjunto de valores que essa variável assume. Tá? Pode ser qualquer número real, por exemplo, ou real positivo, enfim, depende caso a caso. Tá? Aqui eu vou pegar todo o conjunto de valores possíveis da variável w e colocar num conjuntinho que eu chamo de w. Beleza? A função f, no caso, ela vai levar cada valor possível do u, que a variável u pode assumir, e vai associar um valor específico do w. Ela pode pegar um mesmo aqui e levar em dois? Não. Isso aqui descreve outro conceito matemático que chama relação. Que as coisas estão relacionadas, só que não de um jeito especial, que é o de função. Tá? Para ser uma função, um cara só é levado em um. Um mesmo carinha não pode ser levado em dois. Por que em cinemática a gente usa funções e não relações? Porque a gente vai estar falando de posição mudando com o tempo. E uma partícula não ocupa duas posições no mesmo instante de tempo. Para cada instante de tempo, uma partícula vai estar num pontozinho só do espaço e acabou. Pode ser que dois caras diferentes sejam levados no mesmo aqui. Será que isso acontece nesse gráfico? Aqui, vamos pegar, por exemplo, o W2, esse valor aqui da variável W. Que valores de U o W assume o valor W2? A gente pega essa reta aqui. Aqui a gente tem esse ponto, faz parte do gráfico. Isso significa que quando U assume o valor U1, W assume o valor W2. A função f leva o valor U1 no valor W2. O que mais que a gente tem? Essa reta aqui corta esse gráfico nesse ponto. Então, aqui a gente tem mais um valor de U para o qual o W assume esse valor, ou mais um valor de U que é levado por f, pela função f, ao valor W2. Aqui de novo, mais um, e aqui mais um. Um ponto em gráficos, a gente pega aqui, traça retas horizontal e vertical. Para qualquer ponto, a gente pode justamente traçar o quê? Que valor na horizontal é elevado em que valor na vertical? Vou falar tecnicamente agora. Que valor do domínio é elevado a que valor do contradomínio da imagem? Tá? Estou falando os termos para vocês associarem lá com o cálculo 1 que vocês estão fazendo ou fizeram. Tá? Importante sobre gráficos de função. Na horizontal sempre é a abscissa, a variável independente, da qual a variável dependente depende, que é a ordenada. Beleza? O nome já está sugerindo ali, na dúvida se vocês se confundirem. Indo para variação e taxa de variação. Variação de uma função num certo intervalo é o quanto que ela mudou. Simples assim. Por exemplo, de 1 ao 2. Qual foi a variação de 1 para 2? A variação na abscissa. Quanto mudou é só o final menos o inicial. Agora, quanto que a ordenada mudou? Quanto que W mudou? Vamos lá. Pegar aqui. O 1 foi levado em W2. O 2 foi levado em W3, certo?
Quanto que W mudou? W veio daqui para cá, W mudou isso daqui. A gente usa esse delta aqui, que é a variação de W, que é a variação de U. É o W final menos W de inicial. Se alguém ficou tentado a colocar o W2 menos W1, cuidado que o 2 é elevado no W3. O final é W3 e o inicial é W2. Então, bastante cuidado. Agora eu quero pegar, bem tendenciosamente, do trecho do ponto 2 até o ponto 4. Ponto 2 até o ponto 4, a abscissa, ΔU, é igual a final menos inicial. Final é U4, inicial é U2. E a variação do W, da ordenada. Quanto que a ordenada mudou enquanto a abscissa mudou daqui para cá. O 2 está aqui, a gente sabe que está no W3, que agora é o inicial. Então, vamos colocar aqui já um W3. E agora o final. W2 de novo. Só que agora o W2 é o final. Eu estou usando a mesma notação aqui para as variações, tá? Mas cuidado para não confundir. Se eu quiser ser mais cuidadosa, eu vou fazer o seguinte: ΔU de 2 a 4, ΔW de 2 a 4, ΔU de 1 a 2, ΔW de 1 a 2. Daí a gente não usa o mesmo nome para coisas diferentes. Vou pegar mais um para brincar um pouquinho. Vou pegar do 2 até o 7. Estou sendo mega tendenciosa aqui. Variação na abscissa do 2 até o 7 vai ser o final menos inicial na abscissa. No 7, vem aqui, puxa para o gráfico e puxa, 7 é o final, W1 é o final, menos inicial é quem? No U2, o W era W3. Beleza. Calculamos para vários trechos as variações. Até aí tudo bem? Percebam o seguinte: variação depende tanto do inicial quanto do final. Mais um, de novo com azul. Agora a gente vai do 1 até o 5. A abscissa foi de 1 para o 5, então a variação foi o 5, que é o final, menos o 1, que é o inicial. E a ordenada? Vamos lá. Final menos inicial, então vamos ver no final. Final aqui, W3, menos valor de W no inicial, que é W2. E se vocês perceberem, a variação aqui do W foi a mesma aqui no trecho de 1 para 2. A mesma variação, só que falando de trechos diferentes. Mesma variação do W, mas em variações diferentes do 1. O que é a taxa de variação? Taxa de variação é o quão rápido uma função muda. Aqui a variação só fala quanto mudou. A taxa de variação é o quão rápido mudou. Quão rápido em relação a quê? Em relação à passagem da variável independente, que no caso é o U. A taxa de variação é o quanto que a variável mudou dividido pelo quanto que a abscissa mudou. Taxa de variação de W como função de U. W3 menos W2 dividido por U2 menos U1. E aqui a taxa de variação é W3 menos W2 dividido por U5 menos U1. Tem o mesmo numerador, certo? Aqui e aqui. Só que aqui o numerador é menor do que nesse. Então, qual que é maior? Que quociente que é maior? Esse quociente aqui
ou esse daqui. Ora, esse é maior porque é o mesmo numerador dividido por um denominador menor. Então, aqui de 1 para 2, a mudança foi a mesma. Saiu daqui e chegou aqui. Só que aqui foi mais rápido, digamos. Se fosse tempo, a gente pode pensar nesse sentido. Enquanto daqui para cá, levou mais tempo, se a gente pensar tendo tempo em mente, tendo cinemática em mente. Aplicando isso para cinemática, imagina que aqui é a posição de uma partícula à medida que o tempo passa. Qual é a variação da posição de T1 para T2 e de T2 para T3? A variação na posição de 1 para 2 é x2 menos x1. Qual é a variação na posição de 2 para 3? Posição final aqui, x3 menos x1. Qual é a taxa de variação na posição nesses trechos? A taxa de variação é quão rápido a posição mudou. Não é o quanto ela mudou, é o quão rápido ela mudou. Então, a gente divide pelo tempo em que essa mudança de posição aconteceu. Certo? T2 menos T1. E aqui o intervalo de tempo entre 2 e 3. No caso, para física, para cinemática, não é uma variação de tempo exatamente, é o tempo decorrido, né? É um termo mais adequado, se a gente parar para pensar. Reconhecem? Isso aqui nada mais é do que a velocidade média de T1 a T2 e a velocidade média no trecho de T2 para T3. Na próxima semana, a gente vai ver uma coisa muito útil, que é a seguinte, que a velocidade média, ela não enxerga a trajetória, porque o que aconteceu foi que o cara passou pelo x2, depois foi para lá, depois voltou. Pá. O que a velocidade média enxerga é como se ele fosse em linha reta. Significa que ele foi? Não, de jeito nenhum. Mas é o máximo de informação que a velocidade média dá. Aqui, mesma coisa, ele saiu do x2 no instante t2, foi para um lado, foi para o outro e chegou aqui, ponto x3 no instante t3. Se a gente for olhar, tem uma geometriazinha curiosa, que é a seguinte. Quem que é esse tamanho aqui? É justamente o T2 menos T1. Esse tamanho aqui é um triângulo retângulo, né? É o ΔT de 1 a 2. E aqui é o ΔT de 1 a 3. Ao passo que, o que é esse tamanho aqui? É justamente a variação de x de 1 para 2. Esse tamanho aqui, ó, se vocês separarem, é x3 menos x2, que é a variação da posição do instante 2 para 3. Daí a gente vê que tem um significado geométrico, essa taxa de variação, que é a razão entre dois catetos de um triângulo retângulo, que é formado quando a gente traça uma reta do ponto inicial para o ponto final. Essa reta aqui no primeiro trecho, essa reta aqui no segundo. Para terminar, um spoilerzinho, quem quiser revisar a trigonometria é um bom momento. Se a gente olhar só para esse triângulo retângulo, esse cateto aqui dividido por esse é o que de, sei lá, desse ângulo aqui? E é o que desse ângulo aqui?